Pessoal, isso aqui não é brincadeira. Provavelmente muitas pessoas vão negar essa verdade aqui. Afinal, as escolas, as notícias, os livros vão sempre passar para você caminhos floridos, que o mundo está simplesmente prosperando, o mundo está evoluindo, as pessoas estão ficando cada vez mais conscientes. Para quem está desperto no sistema sabe que o mundo está afundando e que mais do que nunca, nos tempos que vivemos, nós temos que nos preparar. Eu tenho alguns assuntos para falar para você, até mesmo sobre a inversão do campo magnético, mas esse assunto aqui é um pouco mais interessante, eu vou tratar dele aqui agora. Escuta só. De tempos em tempos acontece a crise financeira mundial. Acontece uma crise financeira que eventualmente quebra os Estados Unidos, ok? E isso não é o acaso, isso acontece. Quebra os Estados Unidos e simplesmente todo mundo quebra. E depois eles voltam reformulando a economia. Eles criam a crise, criam um certo caos pequeno para reformular a economia. Antigamente o dinheiro era baseado em ouro. Com a crise, uma das penúltimas crises que aconteceu, o dinheiro desvinculou do ouro e passou a se vincular no petróleo. Por isso nós temos grandes guerras por conta do petróleo. Quem nunca ouviu o tal do petrodólar? Tá, senhor Humberto, eu entendi. E o que isso tem a ver com o Brasil? Olha só, provavelmente você sabe que nós estamos em crise. Quando o Lula e a Dilma e o Temer estavam no poder, as mídias, as emissoras falavam de crise. O tempo todo era crise, 24 horas de crise. A partir do momento que o Bolsonaro foi eleito, as emissoras pararam de falar de crise. Só que ainda estamos em crise. E uma crise não se recupera em um só mandato. Então, nós estamos em crise. Ou você está recebendo bem, ou você está empregado, ou você está satisfeito com o seu emprego. Eu acho que nenhum dos três, não é verdade? Então, estamos vivendo em crise. Só não estou contando mais para você. O que eu quero falar para você aqui? Toda a nossa economia, pelo menos o real brasileiro, ele é baseado no dólar. O Enéas já previu essa monstruosidade aqui há muito tempo. Toda a nossa economia é baseada no dólar. O dólar ele é muito mais valorizado do que o real. Não deveria, já que o país do Brasil é um dos países que mais tem recurso, mais que os Estados Unidos. Mas é baseado no dólar. E o dólar é baseado no petróleo, ok? E estima-se, as pessoas que são os especuladores, pessoas famosas que acertaram a crise, que nem esse cara aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Esse cara aqui, ó, ele acertou. É um cara muito famoso, é um analista de investimentos muito famoso, que acertou que teria uma crise econômica nos Estados Unidos que afetaria o mundo em 2008. E foi exatamente o que aconteceu. E agora esse cara volta para falar que em alguns anos, não muitos, haverá uma nova crise. Tá. E o que isso importa? Vamos lá. As crises passadas, elas têm um propósito. Nada é por acaso. É uma elite mundial que controla os interesses de todo mundo. Interesses até mesmo do que você come, do que você pensa. Ok? Essa elite, ela não é à toa que ela cria essas crises mundiais e empresta o dinheiro para os governos. O governo passa a dever ela, passa a acontecer uma série de coisas e elas podem cobrar e desviar através desses governos. Eu vou explicar isso depois para vocês. Então esse cara previu que aconteceria uma crise nos próximos anos. Tá, e o que isso impacta? Presta atenção que eu vou te falar. Essa nova crise mundial, ela vai ser devastadora. Como é que eu sei disso? Eu posso te mostrar aqui algum gráfico aqui, tá? Para você ter mais ou menos uma ideia aqui. Deixa eu pegar o gráfico que eu tava aqui. Olha só, esse aqui, ó, é o gráfico da crise de 2008, ok? No Brasil não teve tanto impacto, porque isso aqui é referente ao petróleo, mas agora vai ter. Escuta só, olha isso aqui, olha a queda desse gráfico. Isso aqui, ó, é simplesmente o seu dinheiro, os seus pertences, tudo que você tem sendo desvalorizado dia após dia, tá? Semana após semana. Você que tem talvez uma propriedade aí, custou a comprar, em questão de uma semana ela não vai valer quase que nada, porque as pessoas não terão dinheiro para comprar e ela será desvalorizada. É semelhante à bolha imobiliária aí que nós tivemos no Brasil, é semelhante à bolha imobiliária do Minha Casa Minha Vida também. Só que isso aqui é muito mais agressivo. Isso aqui foi em 2008. Por que essa
nova crise mundial, você tem que se preocupar mesmo sendo brasileiro. E por que você tem tão pouco tempo para se preparar? Eu vou te falar, você vai entender. Com toda certeza, você já escutou alguma vez na vida, ou se não escutou, vai escutar agora, sobre o reset financeiro, sobre Nezares de Zara. Com toda certeza, uma vez você escutou sobre isso. E o que é isso? É quando todos os bancos são obrigados a pagarem as dívidas, todos os governos simplesmente a quem está devendo, e tudo reseta. Eu vou até ler para você um trecho, nós vamos discutir sobre isso, e nós temos que nos preparar. Escute com atenção. Aqui, ó, o que é o reset financeiro? Isso vai acontecer no momento do evento e é na realidade uma componente da operação. Primeiro dia do reset financeiro, tá? Quando a massa crítica de pressão for exercida sobre a Reserva Federal norte-americana, a reserva de dinheiro que eles pegam emprestado, esta será obrigada a pagar a dívida que tem para com a população devido às suas operações fraudulentas. Porque ele está falando aqui que simplesmente a Reserva Federal vai ter que pagar sobre as suas operações fraudulentas. Porque simplesmente o governo cria um banco fictício e começa a emprestar dinheiro para as pessoas. O governo fabrica o dinheiro, ele tem o poder sobre a Casa da Moeda, então ele começa a especular. Empresta dinheiro aqui, empresta dinheiro ali e o país vai crescendo. Só que é um dinheiro fictício que o governo não tem, ele cria do imaginário dele. Só que uma hora ele tem que pagar por isso que ele criou, ok? Então por isso está falando aqui operações fraudulentas. Visto que a Reserva Federal norte-americana não tem dinheiro, é o que eu falei, nem bens tangíveis, porque foi criado do acaso para pagar essa dívida, ela irá à falência. Isso aqui na falência, todos os bancos, Santander, Itaú, Caixa Econômica, todos os bancos do Brasil, todos os bancos vão à falência, ok? E aí acontece o seguinte, isso irá provocar uma reação em cadeia, fazendo com que o BAI, Banco de Acordos Internacionais, abram falência. Então terá um dia, nesse reset financeiro, que todos os bancos vão à falência. Não é agora, mas será em pouco tempo. Segundo esse cara aqui, você tem pouco tempo. Eu vou falar quanto tempo você tem para poder se preparar. Então, simplesmente todos os bancos irão à falência. O dinheiro que você tem nos bancos será zerado. Se você sacar o seu dinheiro, você não conseguirá mais usar o dinheiro. O dinheiro não vai valer mais nada. Quem diz para você e dita que o dinheiro tem valor, tá? É a economia. É a necessidade daquele papel. Você pega aquele papel, a necessidade de comprar um pão na padaria, você paga lá seus 10 reais, recebe o troco. O padeiro tem a necessidade de receber aquele dinheiro para fazer uma compra. Quando tudo zerar, aquele dinheiro vai virar papel, não vai servir para mais nada. E aí vai entrar uma coisa que nós estamos falando aqui há muito tempo. Muito tempo. Isso aqui vai acontecer, você vai entender, tá? E nós estamos falando aqui há muito tempo. Bitcoin do governo. Entenda a ideia da moeda digital do Banco Central. Ou seja, o governo sorrateiramente, soltou só uma nota para falar que não falou isso antes, está criando uma moeda digital. Uma moeda digital. Para quê? Para combater a crise financeira. Então o governo é um super-herói, ele já está prevendo que a crise vai acontecer e já está trabalhando nesse Bitcoin, nessa moeda digital aqui, né? O governo ele é um herói. Não, não é. Por que ele está trabalhando na moeda digital? Porque o que a gente fala aqui e as pessoas parecem não entender. Deixa eu ver se eu coloquei a foto aqui. Não coloquei não. Mas é basicamente o seguinte. Para você poder comprar agora com a moeda digital, olha só, você só vai poder comprar através do quê? Dos cartões de crédito. Quando o dinheiro físico não existir mais e existir o dinheiro digital, eles vão saber aquilo que você compra. Eles vão saber tudo que você paga, eles vão ter o controle sobre a sua vida. Se você, por exemplo, está pagando o seu aluguel, se você for contra o governo, ele pode simplesmente bloquear o seu cartão e você ficar sem a sua casa. Isso acontece na China, tá? Só para te explicar. Se você falar mal do governo, igual foi presa a chinesa, tem até um vídeo, eu não vou soltar aqui para não dar strike, mas que simplesmente falou mal numa rede social do governo uma única vez, que foi levado para os campos de concentração, aqui será mais ou menos parecido. Você vai falar mal do governo de alguma coisa, de algum deputado, e simplesmente no belo dia seu cartão de crédito, sua conta está bloqueada, porque eles terão todos os dados digitais. Quando você tem um dinheiro físico, você tem um ouro, você tem um petróleo, você tem até o dinheiro real, você consegue ser livre. Olha, eu consigo ir lá comprar pão, então se o governo implantar um chip na minha mão, de repente, eu consigo comprar com dinheiro. Então eu não preciso do chip, eu posso usar o dinheiro, tá? Para comprar, para pagar o aluguel, para financiar minha casa. Eu posso usar o dinheiro. A partir do momento que isso aqui é digital, você terá que obedecer a ordens. E aí, virar o cartão de crédito. Opa, vem o cartão de crédito.
Só que eu vou te falar uma coisa. Toda essa criptomoeda que estão inventando, toda essa criptomoeda, toda essa inteligência artificial que você vê, tipo naquela loja Zara, toda essa inteligência artificial está sendo construída em cima de uma única arquitetura. Qual é essa arquitetura que eles estão construindo? Qual é essa arquitetura? A arquitetura do chip na mão direita ou na testa. Então, toda a moeda financeira que será resetada, toda moeda financeira, todos os bens, tudo, você terá de volta tudo isso se você aceitar a marca, chamada marca da besta. Porque quem aceitar não vai para o céu. Tenha noção disso. Então, nos próximos anos isso vai acontecer. E como é que eles vão te obrigar a colocar isso? Eles vão zerar sua conta. Eles vão reduzir tudo que você tem. Tudo. E você não terá direito a mais nada. E aí, simplesmente você será forçado a colocar isso. Eu não vou colocar. Fica um dia sem comer. 2 dias, 3 dias. O que você faria com 3, 4, 5 dias sem comer? Você ficaria outra pessoa, louco. Muitos cederão a esse problema. E aí, começarão a colocar esse chip IRF aí, ó, essa tecnologia, essa arquitetura que vai ser compatível com o dinheiro digital. E aí eles vão controlar o seu dinheiro, já controlam a sua rede social, vão controlar totalmente o seu dinheiro, vão controlar dentro do seu corpo, você não sabe o que tem dentro desse chip e possivelmente até na sua mente. Então, tem um motivo para essa crise econômica acontecer. É para o controle da massa, para colocar o chip. Isso aqui vai acontecer quando, Humberto? Eu não sei, mas eu posso te garantir uma coisa. Ou irá acontecer em 2020, 2021, 2022, 2023. No máximo até 2025. São mais ou menos 6 anos. Eu não posso especular 6 anos. Mas eu acredito para você que você tem que se preparar em 2 anos. No máximo estourando 3 anos. E o que seria uma preparação para isso? Porque isso aqui acontecendo, você não terá mais... Olha só, se isso aqui acontecer nas cidades, as pessoas ficarão loucas. Loucas. O Brasil não é um país que as pessoas são unidas. As pessoas vão começar a saquear as farmácias, os supermercados, irão começar a saquear, a quebrar as coisas, tá bom? O governo não vai conseguir intervir tão eficientemente, já que ninguém terá mais dinheiro, ok? Então haverá muitas mortes na rua. Simplesmente pessoas que estão no hospital não vão ter mais tratamento, os médicos terão essa conta financeira zerada e entrarão em colapso também. Vai acontecer uma grande confusão. Pessoas que trabalham com a questão de usinas de energia hidrelétrica não vai querer mais trabalhar porque não está recebendo. Então a energia do país vai parar, o esgoto vai parar, tudo vai parar. Ok? Serão 3 dias, aqui está dizendo aqui 2 dias, eu acredito que sejam 3 dias até voltar o dinheiro. Só que isso aqui, ó, não vai voltar do dia para a noite, não, vai demorar. E aí, esses caras aqui, ó, essa nova ordem mundial vai vir com a solução através do caos, a ordem através do caos. Tá entendendo? Isso vai acontecer. Então, você já sabe uma coisa, você não pode viver na cidade. Ah, Alberto, mas eu não posso morar no mato. Meu amigo, escuta bem, a porcaria de uma casa na cidade é uns 200, 300 mil reais. Um apartamento mais vagabundo que você possa morar, uns 120 mil reais, é uns 40, 50 metros quadrados. Você consegue muito bem comprar um lote numa região mais inóspita, ok? Com água, por volta dos 20, 30 mil reais, você consegue muito bem construir uma casa, ok? De madeira, uma casa mais, assim, não tão luxuosa, com uns 10, 15 mil reais. Existem casas pré-moldadas vendendo no Mercado Livre. Dá para dar uma estudada sobre isso. Então dá para você construir muita coisa. O que eu aconselho para você nos próximos anos é: vá para o mato, tenha a sua água, tenha alimentos, porque você irá precisar. Porque quando houver o reset financeiro, as pessoas vão ficar loucas. E olha que eu não estou falando do apocalipse, não estou falando da inversão do campo magnético, estou falando de um evento que pode acontecer agora. Você precisa estar longe das cidades. Estando longe das cidades, você vai lá, cara, não tenha medo, vá lá, construa. Ah, mas com o que eu vou trabalhar? Você pode, pensa, raciocina, como fazer o seu sítio dar lucro. Você não tem que ficar na cidade, ok? Ah, mas eu não tenho recursos para isso. Meu amigo, se você começou a trabalhar na sua vida, comece a juntar dinheiro. As escolas não te ensinaram a juntar dinheiro, mas não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo. Olha só, eu tenho um segundo canal chamado Como Vencer Todas. Canal no YouTube gratuito. Eu já ensinei a ganhar dinheiro, mais de 20 mil reais por mês, de forma gratuita, sem cobrar um centavo de você.
através do meu segundo canal, com marmita. Já ensinei a ganhar mais de 20 mil reais com trator, ok? De forma gratuita, não cobrei um centavo no meu canal Como Vencer Todas. Ensinei com negócios online a ganhar quase 100 mil reais. Ensinei muita coisa. Cara, você entra no Como Vencer Todas, tem modelos de negócios inteiramente prontos para você. Modelos de negócios que dão um retorno mais rápido. Você não pode viver como gado, esperar juntar 30, 40 anos. Porque a próxima crise econômica será essa Gisele Nezara aqui, que será simplesmente os bancos indo à falência e resetando o dinheiro para uma moeda digital. Você está entendendo? Não é à toa que existe o Bitcoin, não. Tem um propósito. Então, meus amigos, a solução que eu dou para você, se você não quiser colocar o chip da besta, olha só, tem alguns terrenos no Brasil, eu vou explicar isso claramente para você, alguns terrenos no Brasil, você não é obrigado a pagar IPTU. Tá bom? Alguns terrenos não é obrigado. Você pode avaliar os terrenos por conta disso. Qual terreno não sou obrigado a pagar IPTU? Qual mato que eu não sou obrigado a pagar IPTU? E aí, você já não vai dever mais ao governo. Se você fizer um mini poço artesiano ou uma captação de chuva, tá? Às vezes na região que você está muito alto, uma captação de chuva bem estratégica, você consegue ter água o ano todo. Ok? Então você não vai precisar mais pagar o governo, nada. Você vai ter água livre, ou poço, captação de chuva. Você procura um local com lenha. Se você não tiver lenha, plante eucalipto, cresce rápido e vira uma boa lenha, tá? Então você vai lá, você vai ter lenha. Com lenha, você tem um fogão a lenha e você coloca lá uma serpentina, você consegue até tomar banho quente. Você tem água, tem fogão a lenha, você consegue cozinhar, você consegue até acender a casa, sem não precisar de energia elétrica, e tomar banho quente. Agora, você consegue colocar energia elétrica também. Ah, mas eu vou ter que instalar painéis solares. Não, cara, tem kits prontos, com manuais prontos no Mercado Livre. E tem vídeos no YouTube ensinando a trabalhar com energia solar, ok? Até mesmo a energia do solo. Não vou falar disso aqui para não estender o vídeo. De forma simples e fácil. Energia livre. Você vai pesquisar e vai colocar isso. Então você terá energia livre, você terá água e você não precisa pagar nada para isso do governo, ok? Então, o esgoto, o que você faz? Uma fossa séptica, ok? Ou simplesmente você dá seu jeito lá, mas é uma fossa séptica. Você consegue trabalhar com isso também. É uma fossa de tratamento, de esgoto, de preferência 3 camadas, para a água sair mais pura, não contaminar o solo. Então você já tem aí o esgoto dessa casa que você mesmo criou, a água que você mesmo tem, a energia que você mesmo tem. Tá? Você tem até uma alternativa de energia que é o fogo. E você agora precisa do que agora para finalizar isso? Comida. Galinha. Galinha é um animal que bota ovo todos os dias, quase todos os dias, ok? É uma carne muito boa. Você pode ter criações de galinha. Você pode simplesmente, com essas criações de galinha, você pode simplesmente também ter uma hortifruti, que se você cultivar bem vai dar verdura, legumes para você o ano todo. Você pode ter árvores frutíferas. E você não dependerá do governo. E como é que é o nome disso? Capitalismo reverso. Você não dependerá mais do governo. Você planta a sua própria comida, ok? Legumes, verduras, carne, pode até ter criação de peixe em caixa d'água. Você planta a sua comida. Você tem uma fonte de energia, ok? Que você mesmo produz. Você tem água. Você tem uma residência. Você tem um terreno. Você precisa pagar um imposto anual sobre aquela residência, tá? Então, simplesmente, você não tem mais filiação ao governo. Você não será mais obrigado a colocar o chip, ok? Você poderá viver o resto da sua vida sem colocar o chip, porque você não depende mais do governo e não é obrigado a pagar IPTU, peço perdão, tá? IPTU rural, existe outro nome para isso. Você não mais vai precisar pagar isso. E aí simplesmente você consegue viver. E aí o que você pode fazer? Você pode criar o livre mercado entre vizinhos. Você oferece algumas galinhas, um ovo, oferece algumas coisas em troca de outras coisas. Você cria um livre mercado entre vizinhos. Ok? Você pode fazer muito isso. Trocas, não por dinheiro. Olha, eu te dou tantas galinhas, você me dá uma cabra, ou me dá um bezerro, uma vaquinha. E aí você vai trocando, ok? Você consegue fazer isso também, tendo cabeça. Então isso aqui é muito real. Esse chip RFD, se não me falha a memória, ele já está, a construção da inteligência artificial, a construção dessa nova moeda, já está inteiramente baseada nesse chip RFD aí. Então não é brincadeira, ok? Você precisa, olha só, existem alguns especuladores que falam que a nova crise financeira vai acontecer em 2021. Tem pessoas mais conservadoras que dizem que vão acontecer em 2023, como muita gente fala. Mas as pessoas que
entendem sobre a nova ordem mundial falam que vai ser em 2021. Suponha que seja em 2021, você vai ter 1 ano e meio para isso. 1 ano e meio. Ah, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Cara, escuta bem. Em questão de 1 ano e meio, eu saí de R$400 por mês. Não vou falar quanto que eu ganho hoje, porque é um dinheiro bom que deu para comprar esse sítio e deu para fazer as coisas que eu preciso fazer aqui para a sobrevivência minha e da minha família. Com 1 ano e meio, ok? Se eu conseguir, você consegue. A questão é você parar de pensar no Matrix. Isso vai acontecer, você precisa se preparar, ok? Quando você for se preparar, lembra que você precisa ter retorno rápido. Mas não caia na conversa desse pessoal que fique rico em 30 dias. Você precisa de coisas sustentáveis. Eu falei no meu canal sobre muita coisa, marmita, a facilidade que é com a cabeça em anúncios, que você consegue mapear toda a sua cidade e já começar a embarcar na marmita tendo uma alta taxa de lucratividade. O segredo é o anúncio, o segredo é o destaque, para que as pessoas te conheçam. Então isso aqui vai acontecer, você precisa se preparar. Porque isso aqui, ó, vai ser um choque. Imagina, 3 dias sem lei. Você já viu aqueles filmes que é 1 dia sem lei? Sabe aqueles filmes? Não é à toa. A ficção imita a realidade. Isso aqui são 3 dias. 3 dias sem lei. Ok? Você acha que o policial vai querer trabalhar sabendo que perdeu toda a casa, sabendo que perdeu tudo? Não vai querer trabalhar. Não vai mais querer trabalhar. Meu amigo, vai virar um caos. Então você precisa se preparar para isso. Ok? Use seu dinheiro com sabedoria. Em vez, por exemplo, de comprar um carro caro, compre um carro mais moderado, guarde esse dinheiro e já pense em comprar algum local para você, mais humilde. Você não precisa de... Com 2.000 metros quadrados, você consegue fazer tudo isso que eu falei. É óbvio que 5.000 metros quadrados é melhor, mas é mais barato, 2.000 metros. Você consegue se virar. Você precisa partir desse ponto, porque isso vai acontecer. Esse reset financeiro acontecerá em próximos anos. Você tem noção do que é isso? Você tem noção? Você precisa se preparar. Ok? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Humberto Voltz. Não foi uma notícia boa, mas é a verdade. Eu tenho que vir falar a verdade para você. E aproveita que você está aí e já se inscreve no meu segundo canal. Eu coloquei vídeos gratuitos, sem cobrar um centavo, ensinando modelos de negócio que funcionam. Claro que eu tenho o meu treinamento, mas não é sobre sobreviver ao apocalipse, não. É sobre questões financeiras. Tá? Tem a mesma pegada, mas se você não quiser comprar o meu curso, não tem problema, você não é obrigado. Vá lá no meu segundo canal e assista de graça, sem eu te cobrar um centavo, modelos de negócio, tá? Para você se preparar. Você vai precisar. Ou acha que isso aqui é especulação, ou acha simplesmente que essas crises aqui, ó, olha só, crises. Por que você acha que, olha só, por que você acha que toda hora estão falando de crise? Crise em países ricos levará todos ao reboque. Nova crise econômica mundial será grave, pode mudar a ordem global existente, mudar a nova ordem econômica, diz analista. Olha só, crise, nova crise econômica, tudo 2019, nova crise econômica mundial será grave. O mundo está à beira de uma nova grande crise econômica, tudo aqui, ó, 2019, ó, tudo, estão falando de crise aos montes. É porque estão tampando a sua vista. Qualquer pessoa que é analista de sistema, analista de bolsa de valores, está com o cabelo em pé, porque estão falando disso o tempo todo. Então, tome cuidado com isso, tudo bem? Então é isso, eu sou Humberto Voltz e olha só, se você quer ser cristão e viver até a vinda do Messias, ou pelo menos ser salvo, você não pode colocar o chip na mão. Lembra disso. Então, se você não quer sofrer muito, sofrer você vai, mas se você não quiser sofrer muito, quer passar pelo menos por esse reset financeiro livre disso, eu recomendo que você simplesmente aí, tá, procure fazer o que eu estou falando, um localzinho, sem ter que pagar imposto, para você ficar livre disso, ok? A solução para isso, infelizmente, é o capitalismo reverso, quer você queira ou não. Então é isso, eu sou Humberto Voltz, vou ficando por aqui, forte abraço, presta atenção, porque isso é real, isso vai acontecer.